Como o senhor vê agora essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, se o senhor considera que é uma afronta mesmo, se é um dobrar a aposta em relação ao governo mesmo dos Estados Unidos, essa medida do ministro Alexandre de Moraes? Obviamente que dobrar a aposta, isso eu acho que não é controversial, né? O que é controversial aqui é se o ministro fez isso sozinho ou coordenando essa movimentação dele com o Itamaraty, com o Planalto e com os outros ministros do STF. Essa é, na minha opinião, a grande questão. Por quê? Porque o governo brasileiro está tentando achar uma solução a um problema gravíssimo com a carta do presidente Trump discutindo um tarifaço. E se ele está atuando em coordenação com eles, seria problemático. Por quê? Porque, obviamente, isso levaria a uma situação na qual certas coisas se conversam em privado e publicamente, ou nem publicamente, em privado também encaminham ordens de censura que contradizem, né, o que já foi falado em privado. Agora, se isso não foi coordenado com ninguém, então é extremadamente problemático, porque significaria que o ministro está jogando uma granada nas negociações sobre o tarifaço deliberadamente. Obviamente aqui o que fica muito claro é que não tem nenhum efeito prático, além de forçar uma empresa americana que está bloqueada no Brasil, que não tem usuários nem conteúdo no Brasil, porque está bloqueada, a ter que violar a lei americana, que é Stored Communications Act, para cumprir com o mandado ilegal do ministro Alexandre de Moraes, para entregar os dados ao ministro de um usuário que é um cidadão americano, postando conteúdo da Flórida, e que tem uma conta que não está com atividade desde dezembro de 2023, né? Então, isso que nos demonstra que aqui não tinha nenhuma emergência, que não tem o timing é muito suspeito, não tem uma urgência de tempo. Que a população deveria perguntar, o que leva a uma pessoa, quando estamos lidando com questões tão frágeis e tão sérias como relação bilateral e a balança comercial entre os dois países, a jogar uma granada dessas de uma forma totalmente, eu acho, irresponsável. Irresponsável porque não tem nenhuma... Se você me fala que, pelo menos, a pessoa estava postando coisas ontem, que de alguma forma, com uma lógica acrobática, pode fazer a ideia de que a postagem de ontem foi uma ameaça à democracia, ok. Mas a conta não tem atividade de dezembro de 23, né? Então, parece jogar... A interpretação está jogando uma granada deliberadamente. A interpretação está colocando o Rumble numa posição impossível, porque para cumprir com uma ordem legal, temos que violar a lei dos Estados Unidos em entregar, fornecer dados, né, os quais poderia a empresa a ser processada civilmente entre os Estados Unidos por aqueles usuários que a gente fornece os dados ilegalmente, porque não tem uma ordem legal. Também não pode alegar que não tinha conhecimento do assunto, porque obviamente faz 6 meses que está rolando nossa ação, teve carta diretamente dirigida a ele do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, explicando em forma detalhada, em múltiplas folhas, como o que ele fez é ilegal, e até hoje não temos outros juízes brasileiros fazendo o que Alexandre fez, de encaminhar ordens de censura por e-mail. Então, é inexplicável, né, o comportamento, a conduta, e leva a uma interpretação de que é simplesmente um ato deliberado para tentar gerar mais conflito na relação bilateral, não só dobrar a aposta, né? É muito além de dobrar a aposta, porque está jogando com coisas muito sérias, né? Tem muitos empregos que dependem dessa relação bilateral, tem empresas, tem investidores, os Estados Unidos é o principal investidor estrangeiro no Brasil. Então, assim, realmente chama atenção qual que seria o propósito disso aqui.
Gostou desse conteúdo? Ele só chegou até você porque a Gazeta do Povo recebe o apoio de brasileiros comprometidos com a liberdade. Eu sou Marcos Aires, editor de redes sociais da Gazeta, e preciso te dizer, são pessoas como você que assinam para ler as notícias e colunas no site da Gazeta e colaboram para a nossa programação no YouTube. Considere tirar um minuto e se tornar assinante da Gazeta agora. Você vai ter acesso a todo o noticiário e colunistas, conteúdo independente e com a coragem que só a Gazeta tem. Clique no link da descrição ou entre em gazetadopovo.com.br/oferta e adote a liberdade de informação na sua rotina.